Meus irmãos e minhas irmãs, queremos louvar, bendizer a Deus por mais essa semana que inicia, por tudo que Deus tem nos concedido, pela sua bondade, pelo dom da nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho. E queremos começar bem essa semana, queremos pedir com que o Senhor nos inspire e Ele nos conduza por meio da sua palavra. Convido você a meditar comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo de 7 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: No vosso caminho, proclamai, o reino do céu está próximo. Curai doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, pois o trabalhador tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem ali é digno de permanecer e permanecei com ele até a vossa partida. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a festa de São Barnabé, esse grande apóstolo. Ele que apresenta Paulo, ele que vai com Paulo na sua primeira viagem, na primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé acompanha Paulo. Ele que é conhecido como homem fiel, um homem de Deus, um homem bom. Ele que foi tão importante na vida de Paulo. Se Paulo foi o que ele foi depois de Saulo, depois da sua conversão, é graças a Barnabé, que foi a grande presença de Deus na vida de Paulo. E Barnabé, ele nos ensina a como sermos fiéis à vontade de Deus. E nós que somos chamados a sermos verdadeiros apóstolos, discípulos de Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho de hoje nos instrui, como instruiu os 12 a vida missionária, Jesus também nos instrui. Jesus que envia os discípulos, ide, pregai que o reino de Deus está próximo, que está no meio de vós. Curar os enfermos, leprosos. Nós sabemos que nós não temos poder para curar ninguém, mas Deus nos dá o poder, através do sacramento que nós recebemos, a graça de sermos instrumentos, de sermos bênçãos uns para os outros, de abençoar uns aos outros. A graça que nós trazemos em nós, de recebermos a palavra de Deus, e recebendo a palavra de Deus, nós podemos receber Jesus, e recebendo Jesus, nós somos portadores desta graça, dessa bênção. Quantas pessoas necessitadas da graça e da bênção de Deus? Quantas pessoas que maldiçoam uns às outras pelas palavras, pelas atitudes, e nós precisamos abençoar, nós precisamos ser bênçãos uns para os outros, e é isso que os discípulos foram. E através da graça que nós trazemos em nós, por Jesus Cristo, pelo poder e graça dos sacramentos, Deus usa de nós. Através da nossa oração, Deus pode curar alguém.
Quantas pessoas mortas espiritualmente, quantas pessoas prostradas, sem vontade de viver, quantas pessoas tristes, quantas pessoas distantes de Deus. E nós podemos ser a graça de Deus. Podemos ser providência de Deus na vida dessas pessoas. Podemos ser a própria bênção de Deus para essas pessoas. Quando nós levamos uma palavra de conforto, de esperança, de fé. Quando nós damos um sorriso ou um abraço. Ou como nós dissemos, falamos a paz de Jesus. Que o amor de Deus esteja com você. Quantos momentos, quantas situações que Deus nos dá a oportunidade de nós sermos a própria presença de Jesus Cristo para as pessoas. E quando as pessoas acolhem essa bênção, essa graça, essa paz que nós desejamos, elas são transformadas, elas são fortalecidas, elas são restauradas. E elas são libertas até mesmo de doenças físicas. Quantas pessoas que foram curadas através da oração, pela sua fé, porque nós podemos ser instrumentos. Como eu disse, não somos nós que fazemos, não somos nós que temos poder, é Deus que nos constitui como verdadeiros discípulos, missionários. E quando nos colocamos a caminho, Deus nos dá a graça, nos reveste dessa graça pelo sacramento do batismo, pelo sacramento da Eucaristia, pelo sacramento do Crisma. Os sacramentos nos tornam verdadeiros discípulos, verdadeiros missionários. E aonde Deus nos envia, Ele também, junto conosco, nos concede a graça de sermos instrumentos, de sermos canais dessa graça para tantas pessoas. Que a exemplo de São Barnabé, nós sejamos esses verdadeiros discípulos. São Barnabé, rogai por nós.